Sejam bem-vindos, meus queridos. Daremos início agora à segunda aula de Meteorologia Aeronáutica do nosso treinamento de piloto comercial aqui na plataforma Trem de Pouso. Na aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre características da atmosfera. Também mencionaremos as camadas da atmosfera, as particularidades de cada uma dessas camadas, também alguns pontos específicos de transferência de calor. Entraremos no assunto de calor e temperatura. A atmosfera terrestre nada mais é do que uma grande massa de ar incolor, inodora e insípida que é presa à Terra pela ação da gravidade e que a acompanha em todos os seus movimentos. Durante o treinamento do piloto comercial, aqui na Meteorologia Aeronáutica, a gente não vai passar muito tempo falando sobre as posições da Terra em relação ao Sol e quais as influências da posição da Terra em relação ao Sol durante o ano, que acaba fazendo as estações do ano e também gerando alguns fenômenos meteorológicos que já foram mencionados no piloto privado. Então, esses assuntos já estão na massa do sangue e a gente vai seguir se aprofundando em questões um pouco mais complexas da ação da Terra e da ação do Sol em relação a essa massa de ar que está presa no planeta Terra, tá bem? Caso você precise fazer uma revisão sobre o assunto, volta na aula lá que fala sobre esse assunto do piloto privado, junto com a professora Karen, que ela deu uma explicação maravilhosa sobre isso, ok? A atmosfera terrestre ela é composta por uma mistura mecânica de diversos gases. Dentre eles, nós temos o nitrogênio, o oxigênio e alguns outros gases que compõem uma parcela bem pequena dessa mistura. Nós iremos falar agora e olhar juntos algumas comparações de características que compõem essa mistura mecânica. Para que nós tenhamos uma padronização dessas características, a OACI determinou que o padrão para o ar seco é de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Vale lembrar, aqui eu quero trazer uma nota mental para que a gente lembre dessa informação, que vocês viram que nessa composição, nessa mistura, a gente tem só gases, a gente não tem a presença de água, de umidade nessa composição. Então essa composição que eu acabei de mencionar para vocês, ela é a mistura do ar seco. O ar seco, ele tem uma importante parcela das nossas operações quando a gente está falando sobre utilização de aviões e sustentação e pressurização, essas coisas assim. Mas quando falarmos de meteorologia, é muito importante que a gente leve em consideração e saiba da existência da umidade, da água nessa mistura. Por quê? Porque a maioria dos fenômenos meteorológicos eles são decorrentes da presença dessa umidade. Então, nota mental. Num primeiro momento, na classificação geral, a água não está presente na mistura de gases do ar atmosférico, mas a presença dele é muito importante. A gente vai analisar cenários em que ele vai estar presente nessa mistura e a gente vai estudando isso durante a aula de hoje. Mais uma vez, o vapor de água ele é o elemento mais importante para a meteorologia e ele não faz parte da composição do ar seco, mas ele usa esse ar como forma e como meio de transporte para se locomover. A quantidade de vapor de água vai variar de 0 a 4%. Isto é, cada volume de massa de ar, ele só consegue conter no máximo 4% da sua composição, daquela mistura que mencionamos agora há pouco, de vapor de água, de umidade. Esse é o valor máximo. Ah, mas Carlesso, vamos pensar assim. Se a gente tiver 0%
de vapor de água nessa mistura. Qual é a classificação que a gente vai ter? A gente vai ter a classificação de um ar seco, sem a presença de umidade de água, 0% de vapor de água na composição. Qualquer coisa que for maior do que 0 e menor do que 4, a gente vai ter um ar considerado úmido. O que é isso? Isso é que o ar contém vapor de água na sua composição, porém ele ainda não chegou no ponto máximo que ele pode conter, que é o valor dos 4%. Uma vez que essa determinada massa de ar atinge o ponto de 4% da sua composição de vapor de água, a gente vai ter a classificação de ar saturado. Lembrem-se disso, ar saturado é quando a determinada massa de ar alcança o seu limite de 4% de umidade de água. Ah, mas então assim, vamos pensar juntos. É possível que a gente contenha, que a gente observe uma determinada massa de ar e que ela possua 5% da sua composição de vapor de água? Não, isso não é possível, porque o máximo que ela vai conseguir conter e se manter vai ser 4%. Mas o que acontece com esse 1%? Foi colocado mais umidade, chegou mais umidade de uma massa de ar contendo muita umidade. O que vai acontecer com essa água? É aí que nascem a maioria dos fenômenos meteorológicos, que é a quantidade excedente de vapor de água que foi inserida de alguma forma, por inúmeras variantes, em uma determinada massa de ar, que vai fazer com que alguns ou os mais importantes fenômenos meteorológicos que a gente vai estudar e analisar durante esse treinamento, é assim que eles são formados, é desse excedente dos 4%. Então vamos lá, o que a gente tem que lembrar aqui? 0%, ar seco. De qualquer coisa acima de 0, mas menor do que 4, a gente tem a definição de ar úmido. E quando a determinada massa de ar atinge os 4%, ela saturou. Ela não consegue manter umidade dentro da sua massa. Ela vai fazer o quê? Ela vai precipitar, ela vai soltar essas moléculas aonde ela estiver, em baixa altitude, em alta altitude, dependendo da influência do vento, assim vão nascer a maioria dos fenômenos meteorológicos úmidos. Vamos vendo eles juntos durante o treinamento. Então tá, a gente acabou de falar sobre a quantidade de umidade de vapor de água que determinada parcela, determinada massa de ar consegue conter. E que esse valor varia de 0 a 4% da quantidade total dessa massa de ar. Mas vocês já devem ter ouvido, é comumente falado aí, noticiado, que a gente tem o termo de umidade relativa. O que seria a umidade relativa? A umidade relativa nada mais é do que a tradução desse valor de 0 a 4% para ser passada para a população, para informar as pessoas quantos por cento é a presença de água nessa determinada parcela, nessa determinada massa de ar. Um exemplo. Vamos supor que a gente tem aquele dia de inverno na região sul do Brasil que amanheceu super frio e a gente tem logo de manhã a presença de um nevoeiro. O que aconteceu? A gente tem a saturação dessa massa de ar. Devido à baixa temperatura, esse ar continha mais umidade do que ele conseguia aguentar dentro da sua formação original. Logo, ele soltou esse vapor de água que ele não consegue conter. Devido a fatores climatológicos daquele momento, essas partículas de umidade ficaram suspensas bem próximas ao solo. Logo, a gente teve a formação de um nevoeiro. Então, essa massa de ar, ela não conseguiu ficar dentro do ar em si, da atmosfera. Então, ela está solta, sólida, no estado líquido. Isso é 100% de umidade relativa. Todo fenômeno meteorológico que ele contém vapor de água, ele só vai acontecer uma vez que a umidade relativa alcançou 100%. Mas Carlesso, o que é o 100% se tu me disse que só tem 4% dessa composição? Essa é uma tradução que é feita dessa parcela de 0 a 4% para ser passada para a população em geral. Qual
qual é a quantidade de umidade que essa massa de ar consegue conter, que é os 4% dentro da formação original, mas que é comparado com os 100%. É mais ou menos uma regra de 3. Vamos supor que vamos trazer um cenário bem real. Brasília, num dia de verão, 35 graus, às 3 horas da tarde, marca uma notícia que diz que Brasília registra um nível baixíssimo de umidade relativa, chegando na casa dos 18%. O que seria 18% de umidade relativa? Seria algo maior do que o 0% que ele consegue ter, sim, não existe aquele cenário de 0% mesmo, a não ser em definições mais teóricas, mas essa umidade relativa tão baixa, chegando próximo aos 20%, que seria o equivalente ao 1% que ele conseguiria conter, ele traz até danos para a nossa saúde, dificuldade de respirar, essas coisas assim. Então essa umidade relativa nada mais é do que uma proporcionalidade em cima da quantidade de água que essa massa de ar pode ter. De 0 a 4%, falando de uma análise complexa de toda a proporção de todos os gases, de todo o oxigênio, de todo o vapor que tem ali, ou se referindo apenas à umidade relativa de 0 a 100%, que vai ser também mostrado com essa tabela que a gente pode ver aqui, em que a gente tem o 0% equivale nas duas tabelas e os 4% de ar saturado seria 100% de umidade relativa. Vale lembrar que quando a gente estiver analisando o ar seco, ele possui características diferentes de quando analisarmos o ar saturado. O ar seco, por exemplo, ele possui uma maior quantidade de oxigênio, logo ele é mais denso, o que o torna até mais pesado do que o ar úmido. Essa é uma nota mental muito importante da gente fazer. O ar seco é mais denso e mais pesado do que o ar úmido. Logo a gente vai estar trazendo alguns cenários em que isso vai ser muito importante, porque isso vai dar a diferença do peso gravitacional de uma massa de ar e vai fazer com que a movimentação das massas de ar aconteça. Tá? Guardem essa nota. O ar seco é mais pesado e mais denso do que o ar úmido. Uma vez que o ar está úmido ou que o ar está saturado, ele vai ser mais leve e menos denso, devido à menor quantidade de oxigênio que ele contém nessa determinada parcela de ar. Agora uma perguntinha. Para os alunos que já assistiram a aula da Karen de teoria de voo, vale uma questão. Qual seria o melhor cenário para o nosso voo em relação à quantidade de umidade relativa? Será que é melhor um ar mais seco ou um ar mais úmido para o nosso avião? O que vai nos proporcionar uma maior sustentação, uma maior capacidade de propulsão? Vocês sabem responder essa? Se quiser pensar um pouquinho, agora é o momento de pausar, trabalhar um pouco esse raciocínio e dar play de novo para a gente chegar nessa conclusão juntos. Então, tu que pausou e agora está voltando rapidinho, vale lembrar que o ar, quanto menos úmido, melhor para a aviação. Quanto mais umidade ele tiver, ele vai gerar menos sustentação, porque os gases, eles proporcionam a sustentação para o nosso avião, diferente da umidade. A umidade não tem essa função. A função da umidade é exatamente aqui, meteorologia. Então ele vai estar causando fenômenos meteorológicos, não ajudando o avião a voar. Muitas impurezas, elas são encontradas também na atmosfera terrestre, logo junto ao nosso ar. A gente vai ter partículas sólidas e partículas orgânicas que vão utilizar o ar como meio de transporte. Mas qual vai ser esse tipo de partícula? A gente pode falar sobre areia, poeira, sal, que é levado do mar ou da praia, fuligem de queimadas que acabam subindo, até resíduos industriais provenientes de poluição e coisas assim. E também matérias orgânicas, como bactérias, pólen, que vem da questão mais de fazenda, assim. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as camadas da atmosfera.
A primeira camada, que seria uma das mais importantes no meu ponto de vista, é a troposfera. Ela é a camada mais baixa da atmosfera e ela é a camada responsável pelo maior número de fenômenos meteorológicos que a gente vai estudar nesse treinamento e que vão afetar direta ou indiretamente o nosso voo. Ah, mas por que essa camada é uma das mais importantes? Porque nela vai ter a maior quantidade de vapor de água. A maior quantidade de vapor de água vai estar presente na troposfera. Então, aí que vai acontecer o maior número de fenômenos meteorológicos que a gente vai estudar. A troposfera, ela tem diferentes alturas conforme a latitude que a gente estiver realizando a nossa análise ou o nosso voo. Essa altura, ela pode vir a ser de 7 a 9 quilômetros próximo aos polos, chegando até 19 quilômetros quando a gente estiver no pico do Equador, no ponto do Equador em relação à Terra. Essa altura, ela vai variar de 13 a 15 quilômetros, mais ou menos, nas regiões mais temperadas, nas regiões tropicais entre os polos e o Equador. Uma dúvida que é muito comum é por que a gente tem essa diferença de altura na troposfera em relação ao polo, em relação ao Equador e a região mais tropical que se encontra dentre eles. Essa diferença de altura, vamos pensar junto, ela é devido à temperatura. A temperatura, ela vai vir a ser uma medida de agitação dessas moléculas. E as moléculas que vão estar super resfriadas na região dos polos, ela vai ocupar um pouco menos de espaço, falando mesmo de espaço da nossa Terra mesmo. Essa movimentação, ela vai ser menor em distâncias do que quando comparado à mesma massa de ar lá na região polar, que com certeza vai ter um aquecimento muito maior, logo uma agitação muito maior e ela vai expandir. Essa expansão vai fazer com que a troposfera tenha diferentes alturas dependendo da localização, da latitude em que ela se encontra. Se ela recebe mais incidência de sol, menos incidência de sol, logo a temperatura da mesma. Essa é uma nota muito boa. Anota isso aí no caderno. Outra característica muito importante da troposfera é o gradiente térmico positivo. Qual é o gradiente térmico positivo? Os alunos que fizeram o treinamento junto com a gente do piloto privado já sabem responder essa. Esse é um ótimo assunto para ser relembrado e falado mais uma vez e falado de novo, porque tem grandes chances de cair na prova da ANAC, hein? E é muito importante para a nossa vivência do dia a dia. Qual é o gradiente térmico positivo da troposfera? Menos 2 graus a cada 1000 pés que a gente subir. Vamos supor 15 graus ali no nível médio do mar, subimos 1000 pés. Qual é a temperatura? Diminuiu 2 graus. Essa é uma característica muito importante da troposfera. Conforme nós vamos subindo em relação à nossa altura, né, a nossa altura em relação ao nível médio do mar, a gente vai perdendo 2 graus a cada 1000 pés. Nessa camada, nós também temos a presença predominante de movimentos verticais de ar. O aquecimento, ele é feito por radiação, tanto o aquecimento como o resfriamento. E também a gente tem a presença de jet streams com deslocamento de oeste para leste. Todos esses fenômenos vão ser falados na aula de ventos, mas vale lembrar que eles vão estar localizados na troposfera. Essa é uma característica importante. A segunda camada da atmosfera que vamos falar agora é a tropopausa. Ela, na verdade, é considerada uma zona de transição. Por quê? Prestem atenção no nome, tropopausa. Ela é a transição entre a troposfera e a estratosfera. Ela tem uma espessura de aproximadamente 3 a 5 quilômetros, dependendo da localização, da latitude que a gente estiver analisando. 3 quilômetros mais próxima aos polos, 5 quilômetros mais próxima ao Equador.
Qual que é a principal característica da tropopausa? Carles, como é que eu vou saber que eu cheguei na tropopausa? Como que eu vou saber? É a principal característica dela, a isotermia. A gente vai ter a parada da característica principal da troposfera, que é o gradiente térmico positivo, que a gente perde 2 graus a cada 1000 pés. Uma vez que a gente chega na tropopausa, ela vai ter a característica principal de isotermia. A gente vai continuar subindo, a gente vai continuar aumentando a nossa altura e a gente não vai ter a mudança de temperatura. Essa temperatura ela foi definida pela OACI como menos 56,5 graus Celsius. É uma temperatura média da tropopausa. Então vamos fazer uma nota mental juntos. Tropopausa. Qual é o que o nome está querendo nos dizer? Pausa. A gente tem uma pausa na diminuição da temperatura conforme a gente aumenta a altitude. Qual é a característica da tropopausa? Gradiente térmico nulo. A gente não vai ter alteração de temperatura conforme a gente alterar a nossa altitude, a nossa altura. Agora uma perguntinha que vai fazer vocês pensarem um pouco, dar aquela coçadinha na cabeça e fazer assim, ó, e agora? A pergunta é, quando a gente analisa e compara a tropopausa nos polos e a tropopausa no Equador, qual das duas vocês acham que vai ter a menor temperatura? A isotermia vai acontecer em uma temperatura menor. Onde? Nos polos ou no Equador? Essa é uma pergunta muito boa que eu já vi cair em processo seletivo, hein? Agora é o momento de dar aquela pausa, pensar um pouquinho, desenvolver o raciocínio e aguardar a explicação para ver se tu tá certo ou não. A região que vai ter a menor temperatura na tropopausa é a região do Equador. Por incrível que pareça, o Equador é a zona mais quente do planeta Terra, mas por isso ele vai ter uma troposfera mais alta. Logo, a distância da tropopausa até o solo vai ser maior, o que vai fazer que ele tenha uma temperatura menor do que a temperatura da tropopausa na região polar, que a troposfera vai ser mais baixa e a diminuição de temperatura vai ser menor. Então a gente tem uma temperatura da tropopausa menor no Equador do que nos polos. Pode parecer curioso, mas a explicação está aí. Essa já não vai pegar vocês em prova da ANAC, nem em processo seletivo, nem em lugar nenhum. Falando agora um pouquinho da terceira camada da atmosfera, que é a estratosfera. Ela é uma camada localizada acima da tropopausa e ela possui uma baixa porcentagem de vapor de água, devido à sua altura em relação ao nível médio do mar. Ela se estende até uma média de 70 quilômetros em relação ao nível médio do mar. Na estratosfera, a gente também tem a localização da camada de ozônio. É lá onde a camada de ozônio vai estar localizada. E ela vai atuar como um filtro dos raios ultravioletas solares. Essa é a função, uma das principais funções da estratosfera. Agir como essa camada de filtragem dos raios ultravioletas para que eles não cheguem na quantidade total até a atmosfera terrestre. O início da difusão da luz do Sol, ela também acontece na estratosfera. Ela vai se iniciar ali na estratosfera e vai começar a dar origem à cor azulada do céu, que quando a gente para assim e contempla, né, o céu, a gente vê essa cor azulada e ela vai ser iniciada na difusão dos raios na estratosfera. Na estratosfera, a gente tem a presença de 3 gradientes térmicos. Prestem atenção, 3 gradientes térmicos. O isotérmico, que ele se estende até uns 20 quilômetros acima da tropopausa. O negativo, que a temperatura aumenta conforme a gente aumenta a altura. Ele varia de 20 a 50 quilômetros acima da tropopausa. E o normal, ou positivo, que vai ser a temperatura volta a cair conforme a gente vai subindo. Isso vai dos 50
até os 70 quilômetros de altura em relação ao nível médio do mar. Acima dos 70 quilômetros em relação ao nível médio do mar, a gente vai ter a existência da quarta camada, que é a ionosfera, também chamada menos comumente de termosfera. A quarta camada ela é uma camada bem eletrizada, que se estende até 400 ou 500 quilômetros de altura em relação ao nível médio do mar. Na ionosfera é onde se inicia a filtragem da radiação solar. A radiação solar vai ser absorvida. Alguns dos raios gama, raio X e também raios ultravioletas vai ser absorvida nessa camada da atmosfera. Por isso que ela é conhecida como uma camada eletrizada. Devido à filtragem seletiva, desses raios, ela tem essa característica de eletrização e isso vai fazer com que ela tenha uma ionização particular, essa camada. E isso facilita a reflexão das ondas de rádio. Essa é uma característica bem importante da ionosfera. As ondas de rádio elas são refletidas com muita facilidade nessas altitudes. As auroras polares, auroras boreais e até estrelas cadentes, elas são fenômenos meteorológicos que são encontrados nessa camada da atmosfera. A quinta e última camada da atmosfera vem a ser a exosfera, que ela é a camada acima da ionosfera e ela se estende até mais ou menos 1000 quilômetros em relação ao nível médio do mar. 1000 quilômetros de altitude, é muita altitude. Essa camada é onde ocorre a mudança da atmosfera e o espaço interplanetário. Na exosfera, a gente não vai ter a filtragem de raios de radiação solar e coisas assim, devido à presença de pouquíssimas partículas, o ar ser muito rarefeito, então não é uma característica muito importante desta camada. Ela é uma camada de poucos fenômenos meteorológicos e é mais a camada de transição entre a atmosfera terrestre e o espaço interplanetário. Agora que já falamos um pouquinho sobre propriedades e particularidades de cada uma das camadas da atmosfera, nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da atmosfera de um modo geral. A principal função da atmosfera é fazer a filtragem e a seleção dos raios solares que atingem o nosso planeta. Essa é uma das funções primordiais da atmosfera terrestre. A quantidade de energia solar que chega até o solo é chamado de insolação. O termo insolação se refere à quantidade de energia solar que consegue passar por toda essa filtragem e chegar até o solo. Conforme essa radiação, essa energia vai cruzando as camadas da atmosfera, ela sofre alguns fenômenos que são chamados de absorção, difusão e reflexão. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. A absorção da radiação solar ela ocorre principalmente nas camadas superiores da atmosfera, com ênfase na ionosfera, onde são absorvidas as energias mais penetrantes e mais perigosas à vida, como os raios gama, os raios X e os raios ultravioletas. Como que é feita essa absorção? A absorção nas camadas superiores, ela é feita quando essa energia, esses raios, eles se chocam com os átomos presentes nessa camada. Quando isso ocorre, as estruturas dos átomos elas são alteradas e eles acabam absorvendo em sua estrutura essa energia. Logo, teremos assim a absorção dos mesmos. Dá para se comparar com uma esponja, com uma bucha. Essa camada da atmosfera que faz a absorção desses raios, ele vai acabar pegando para si essa energia que seria prejudicial à nossa saúde. A segunda particularidade da atmosfera terrestre é a difusão desses raios. Como que é feita a difusão? A difusão ela ocorre quando a onda, a radiação solar, ela choca-se com as partículas da atmosfera e é difundida, ela se espalha para todas as direções. E ela é responsável, por um exemplo,
com a coloração azul do céu. A difusão da cor azul é o que faz com que a gente veja essa cor quando olhando para o céu. A difusão também é responsável por alguns fenômenos meteorológicos que restringem a visibilidade dos pilotos, por exemplo. Ela pode fazer com que a luz emitida por um corpo não consiga ser visível aos nossos olhos. Logo, teremos a restrição da visibilidade por causa de umidade ou partículas sólidas. Terceira e última característica da atmosfera é a reflexão dos raios. Isso ocorre quando a energia luminosa é refletida de volta para o espaço. Normalmente, esse fenômeno é feito por topo de nuvens ou até pela superfície terrestre. Falando um pouquinho sobre a insolação ela é a radiação que passou por todas essas camadas e mesmo assim conseguiu chegar ao solo terrestre. A gente tem uma definição de constante solar. A constante solar, ela é um número, uma média, que mede a quantidade de raios solares que conseguem penetrar todas as camadas. O valor dessa constante é de 1,94 calorias por centímetro quadrado por minuto. Essa é a constante solar da atmosfera terrestre. É a quantidade de energia que saiu do Sol e conseguiu chegar na superfície terrestre. Essa intensidade de radiação, ela é medida por um instrumento que atende pelo nome de heliógrafo. O heliógrafo vai medir a intensidade e a duração da insolação. Falando um pouquinho sobre a radiação solar, pensando em 100% dos raios que saíram do Sol e com destino ao nosso planeta. 25% desses raios são refletidos de volta para o espaço interplanetário. 18% são absorvidos nesses processos que o raio passa nas camadas da atmosfera. 15% deles são difundidos nessas camadas e apenas 42% chegam à superfície terrestre, fazendo assim a insolação, a radiação da superfície terrestre. Pensando um pouquinho, durante a noite, esses 42% da insolação, da radiação solar que conseguiu chegar na superfície da Terra, o que vai acontecer com ele? 8% vai retornar direto para o espaço, bate e volta. 14% é emitido de volta para a atmosfera, fazendo algum aquecimento, alguma transferência de calor, que a gente vai falar logo em diante. 18% é absorvido pelas nuvens. A nuvem, ela acaba pegando para si um pouco desse calor e vai formar um fenômeno meteorológico conhecido como efeito estufa, que vamos falar mais à frente também. E 2% durante a noite vai ficar retido na superfície terrestre. Assim a gente vai ter a divisão, a dispersão e a distribuição dessa radiação solar que foi absorvida pela superfície da Terra. Trazendo mais uma informação importante para a nossa aula de hoje, a gente vai ter o termo albedo. Vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? Principalmente os alunos que fizeram treinamento de piloto privado com a gente. O albedo, ele é a capacidade de reflexão de uma determinada superfície. O albedo médio da Terra é de 35%. Logo, 35% dos raios solares que conseguiram chegar na superfície vão ser enviados de volta para a atmosfera terrestre, por causa da capacidade de reflexão. Uma superfície ela vai ter maior capacidade de reflexão quando ela for mais branca, mais clara e mais lisa. E uma vez que ela for mais escura ou mais irregular, ela vai ter mais capacidade de absorção, ela não vai refletir muito. Logo, o albedo é menor. Lembrando, albedo é a capacidade de reflexão. Quando a gente vai falando de albedo maior, é que essa superfície consegue refletir melhor os raios solares. Uma vez que a gente vai falando de albedo menor, é a capacidade inferior de reflexão. Essa superfície ela absorve mais do que ela reflete. Se a gente parar para analisar juntos, qual dessas superfícies tem o maior albedo? O topo de uma nuvem ou o asfalto?
Esse exemplo é bem fácil, né? A gente está comparando duas coisas bem distintas. Uma delas é bem clara e bem lisa, a outra é mais porosa e bem escuro. Obviamente, a gente vai ter a capacidade de reflexão do topo de uma nuvem muito maior do que a capacidade de reflexão do asfalto. O asfalto, por ser muito mais escuro e muito mais poroso, ele vai absorver muito mais o calor do que ele vai refletir. Logo, o albedo é bem pequeno. Já o topo de uma nuvem, por ser bem liso e bem claro, ele vai conseguir refletir como um espelho. Vai refletir muita energia que ali chegar. Logo, o albedo é muito maior. A atmosfera e o período diurno e noturno vai ter uma característica muito importante quando falando sobre raios solares. A gente tem a tendência de equilíbrio dessa energia. Toda a energia que chega na superfície durante o dia, ela vai ser dissipada durante a noite. E a gente vai ter o aquecimento diurno e o resfriamento noturno, trazendo temperaturas equilibradas para a superfície da Terra. Assim, a gente vai chegando ao fim das terminologias que foram trazidas durante essa aula. Vale lembrar que, caso fique alguma dúvida de todos os termos que foram mencionados aqui, vocês podem utilizar o chat trazendo as suas dúvidas, que eu vou gentilmente responder um a um. E caso vocês tenham ainda alguma dúvida, vocês também podem usar o recurso de voltar à aula, fazer algumas anotações e, trazer as dúvidas para que a gente consiga conversar um pouquinho junto sobre esses termos. Lembrem-se que a gente aqui não está preparando vocês só para a banca da ANAC. É preciso internalizar todos esses conhecimentos para que vocês possam usar isso no dia a dia de vocês, na aviação diária. Muito obrigado até então, bons voos!